Hoje eu tenho 8 ônibus, hoje a minha vida mudou da água para o vinho. O desafio mesmo, que não dá para você crescer um pouco mais, a mão de obra é escassa, motorista. Trabalho como freelance, o cara chega, faz o serviço, eu pago. Viagem de São Paulo para BH, os colegas pagam 500, eu pago 800. Se ele tratar bem o cliente volta. Se ele tratar mal, você perde o cliente. E também você tem que perder o motorista. Entre ter um caminhão e o ônibus, automaticamente o ônibus é mais lucrativo. Agora eu vou te falar por que o caminhão e por que o ônibus. Era mecânico e não quer mais voltar a ser mecânico, né, Adam? Não, de hipótese alguma. Está muito satisfeito com o ônibus e ele vai explicar por quê. E você não pode perder esse vídeo. Segue a entrevista. 30 anos como mecânico. 30 anos como mecânico. Trabalhou aonde? Trabalhei em empresa de ônibus rodoviário, trabalhei em transportadora de petróleo, trabalhei em cargas de caminhões que carregam cargas para baixo e para cima. Trabalhei em montadoras de nome, Scania, Volvo e Mercedes. Você montou oficina? Sim, abri uma oficina mecânica. Pelo conhecimento que eu tinha de mecânica, eu percebi que eu poderia trabalhar para mim mesmo. Então resolvi abrir uma oficina mecânica, que não deu muito certo. Por quê? Porque era muito fiado, era muito amigo, oba, vamos lá, arruma aqui e tal. E eu, na base da amizade, acabava arrumando e não recebendo. Então, se você não recebe, certamente vai quebrar. Com certeza. Mas graças a Deus pareceu um anjo. Um dono de um ônibus lá, chegou lá para fazer uma embreagem, cobrei um valor normal da época, né, R$500, e ele me pagou. Aí foi embora e não voltou mais. Aí eu pensei, meu serviço é bem feito, ele foi embora e não voltou mais. Aí veio na minha mente, é melhor eu ter a máquina do que ficar consertando a máquina. Aí então eu já comecei a pensar, eu tenho que ter um ônibus. Aí comprei um ônibus, já também à vista também, comprei um ônibus à vista, paguei à vista, e do ônibus hoje eu tenho 8. Hoje eu tenho 8 ônibus, hoje a minha vida mudou da água para o vinho, tranquilo, posso trabalhar. Tá lucrando mais hoje? Muito mais, isso nem compara. Então agora você é um empresário do ônibus. Sim, agora eu sou dono de ônibus, não vou dizer empresário tem que ter 200, só tenho 8. Não, mas você é um empresário, eu não tenho nenhum ônibus, viu? Ah, tá. Então, mas é lucrativo, mas também é trabalhoso. Qual é o grande desafio para você que tem 8 ônibus? O desafio mesmo, que não dá para você crescer um pouco mais, é a mão de obra. A mão de obra é escassa, motorista. É complicado, você marca o horário para ele vir, ele não vem. Aí você acaba ter que fazer o serviço dele. O motorista ele vem querer fazer alguma regra, mas a regra tem que ser feita que a empresa colocar, e não o que ele quer colocar. É assim que funciona. As normas da empresa é essa, e se as suas normas não encaixarem na minha empresa, você não serve para mim. Simples assim. O motorista do ônibus, não sei se você sabe, mas ele é o cartão de visita da empresa. Se ele tratar bem o cliente volta. Se ele tratar mal, você perde o cliente. E também você tem que perder o motorista. Você já teve que demitir motorista? Sim. Já tive motorista que ele foi na escola, a professora falou que ele chegou atrasado e ele veio embora para a garagem. Então, chegou aqui, ele perdeu o emprego. Já não trabalha mais comigo. Porque é um cara que não está vestindo a camisa da F Turismo. O que eu valorizo no motorista é dele andar uniformizado, bem vestido, arrumado, barba feita e tratar bem meus clientes. Esse é o motorista que eu preciso. Tá certo. Aquele motorista educado. Sim, educado. E esse pessoal que você contrata, ele já tem experiência? Sim, todos são experientes, já veio de empresa de grande porte. Às vezes eu nem faço o teste, só pergunto que empresa que ele trabalhou. Se ele falou que trabalhou em empresa de grande porte, 2, 3 empresas, falei, já pode pegar meu ônibus e trabalhar, que eu sei que o serviço vai sair 100%. Tenho esse conhecimento também. Consigo ver se o motorista serve ou não. Eu não pago mal, eu pago até bem. Tem até motoristas que preferem trabalhar comigo com os concorrentes, mas eu trabalho como freelance. O cara chega, faz o serviço, eu pago. Pago bem. Por que eu pago bem? Porque também é escolhido. É passado na peneira, motorista por motorista. Só aquele bom mesmo, que eu vejo que é bom, trabalha comigo e eu pago muito bem para ele já não ir para o concorrente. Então ele vem, faz o serviço, recebe e vai embora. Hoje um motorista freelance, os meninos estão pagando R$150, eu pago 250. Então é diferente. Então tem uma diferença. Por exemplo, uma viagem de São Paulo para BH, os colegas pagam 500, eu pago 800. Então já tem uma diferença. E dou almoço pro motorista e ele tá animado comigo e eu tô animado com ele. E eles não são registrados? Não, é tudo freelance. É tudo freelance. Não tem nenhum motorista registrado comigo, não. E mesmo pagando assim, além aí, mais do que o mercado, você ainda encontra dificuldades? Encontro que às vezes vai sair os 8 ônibus. Quando vai sair os 8 ônibus, fica difícil de achar 8 motoristas para fazer o serviço, porque o motorista bom tá empregado. Não é freelance, né? Não é freelance. Então o freelance como ele já é freelance, ele está com outro colega, dirigindo para outro cara, e no momento que eu chamar ele, se ele já estiver no volante de outro carro, ele não vai largar o volante do colega, vai vir trabalhar para mim, mesmo sabendo que eu pago mais. Que história bacana, hein? E só pelo conteúdo que você está acompanhando até aqui, já vale a sua inscrição para você não perder as outras entrevistas. E segue o vídeo. O fato de você ser mecânico te ajuda muito no negócio do transporte de turismo? Muito mesmo.
Então eu mesmo conserto, eu mesmo compro a peça, eu mesmo monto, eu mesmo desenrolo tudo, faço elétrica, um pouquinho de funilaria, um pouquinho de pintura, então isso aí me dá um lucro. A margem de lucro é muito grande a respeito da mão de obra, que eu mesmo faço. Sendo mecânico, eu mesmo consertando um ônibus, já não tenho a mão de obra, já sei também, já consigo fazer uma preventiva, entendeu? Uma preventiva é prevenir, então a manutenção é feita antes dela quebrar, então automaticamente meu carro não quebra, é muito difícil. Vamos colocar uma porcentagem de 10% a 5% para ele quebrar. E os demais, como não tem um técnico todo em cima, pode quebrar a qualquer momento. Já ganhei cliente, por quê? Porque meu ônibus vai e volta, é limpo e não quebra. Isso é interessante também com o ônibus. O ônibus tem que estar limpo e ir até o destino e voltar à residência de cada passageiro e não quebrar. Isso é importante. Eu estou vendo que falando em limpo, você mesmo está lavando Eu mesmo limpo, o ônibus. Eu mesmo lavo. Às vezes os colegas vêm ajudar aí, mas é difícil. E por que você mesmo limpa? Não compensa pagar? Como que é? Se eu pagar para alguém limpar, eu vou pagar X para ele. Então ele vai limpar de qualquer jeito. Eu sou um cara chato, eu gosto de limpeza. Limpeza é limpeza. O ônibus é branco, ele tem que ficar branco. Assim que funciona. Bom, e você comprou o primeiro ônibus e como é que foi para comprar o segundo? O primeiro foi mais difícil, o segundo mais fácil? Não, o primeiro foi fácil, porque eu tinha o total do montante. Comprei à vista, então ficou tranquilo, comprei. O que eu vi de dificuldade é para botar ele para rodar. Porque quando você começa, tudo é difícil. Na vida do ser humano é como se fosse um cronograma. Uma hora está embaixo, uma hora está em cima, ou até mesmo, se você for acender uma luz, você tem que subir no primeiro degrau. Então se torna um pouco difícil, que você chega no mercado com um ônibus só e fica complicado, né? Mas com o passar do tempo as coisas vão melhorando, você vai mostrando outro trabalho, botando uma água gelada na geladeira, o ônibus limpo, e vai indo, vai pegando, vai cativando. Você foi de um ônibus para 2, hoje está com 8 ônibus. São todos ônibus de turismo assim? Tem ônibus de festa também. Tem ônibus de festa, ônibus que vende felicidade e ônibus de turismo. Com ônibus que vende felicidade, como que é isso? Cheio de lero-lero. É ônibus cheio de luz, anda devagar com os passageiros dentro, faz festa de 15 anos das crianças, 18, enfim, aniversário, casamento, despedida de solteiro. Enfim, o que o cliente desejar, a gente faz. O que você prefere? É esse ônibus aqui que leva passageiro ou é o ônibus de festa? O ônibus de passageiro, ele dá um X de valor. E o ônibus de festa, ele dá uma alegria para mim também, tira o estresse do dia a dia. E eu também não pretendo ter muita festa com ônibus de festa. Pouca festa para mim tá bom, 1, 2 por mês é o suficiente para mim tirar o estresse do dia a dia. Porque eu mesmo conduzo, eu mesmo ligo as luzes, eu mesmo dou um jeito de fazer a festa. Você se considera um empresário bem sucedido no teu setor, pelo teu tamanho? Pelo que eu tinha, que eu tenho hoje, eu sou bem sucedido mesmo. E graças a Deus, hoje eu estou bem. Graças a Deus, graças a muito trabalho também. Muito trabalho e muito esforço, conquistei esse espaço e agora estou nesse espaço que eu tenho hoje. E o que você pensa aí para o futuro? Pensa em aumentar a sua frota? Olha, como eu tenho 8 ônibus, eu só pretendo comprar mais 2, que eu sempre almejei o 10. Então eu preciso só de mais 2, aí depois tendo 10 ônibus já fica mais tranquilo. Apesar que 8 ônibus dá muito trabalho. Mas eu sempre gostei do número 10, acho que é por causa da camisa do grande jogador de futebol, Pelé, né? Então eu gostei do número 10, eu quero ter 10. Que conteúdo bacana, hein? Já vale o seu joinha nessa entrevista. A gestão da minha empresa, quem faz é minha esposa, ela que toma conta disso daí. Ela que faz os controles, faz tudo, tanto é que tinha dinheiro para passar 1 ano e meio na pandemia, eu nem sabia. Porque essa parte do dinheiro é com ela. Mas grata surpresa, né? Fiquei surpreso que tinha dinheiro. Eu achava que não tinha, sinceramente, porque você fica no dia a dia ocupado, correndo para lá e para cá, você não sabe se tem dinheiro ou se tem ou não tem. A única coisa que eu sei é gastar. Mas gasta bem? Gasto bem, gasto dentro do limite. A pandemia, como meus ônibus eram todos pagos, e nessa época eu estava com 5, estavam todos pagos, então eu consegui passar a pandemia, os anos que ela estava parada, consegui passar sem vender nenhum ônibus, mas no finalzinho eu estava quase vendendo um. Mas graças a Deus não precisei vender, aí depois voltou tudo normal, engrenou bem. Muitos colegas que estavam com ônibus muito mais novos que o meu, não tiveram a mesma sorte, porque estavam com muita dívida para pagar, e se você tem dívida e o ônibus parado, não tem como você pagar. O banco vem e leva embora. Tem que parar de reclamar e trabalhar. Se você ficar reclamando, automaticamente você está sentado em algum lugar embaixo de uma árvore e está reclamando da vida. Mas se você estiver na boleia de um caminhão trabalhando, a sua vida é outra. Primeiramente, Deus que vai te ajudar. Depois você tem que correr atrás. E tem até uma frase bonita, se você quiser até falo aqui. Pode falar. Essa frase eu sempre carreguei comigo, que a frase diz assim: o fácil fiz ontem, o difícil faço hoje, o impossível farei amanhã. E a moral da história é? Trabalhar. A moral da história é trabalhar e trabalhar. Esse mercado é um bom mercado? Muito bom, muito bom. Sinceramente, entre ter um caminhão
E o ônibus, automaticamente, o ônibus é mais lucrativo. Agora eu vou te falar por que o caminhão e por que o ônibus. O caminhão, até onde eu sei, ele tem que trabalhar 15 dias para receber. Então ele tem que colocar o diesel, o pedágio, tudo do bolso dele. O ônibus, ele está aqui parado. Se o cliente me ligar agora, ele vai depositar o dinheiro na minha conta, eu mando o ônibus depois. Então primeiro o dinheiro vai na conta, para depois eu fazer o serviço. No caso, já aconteceu de eu estar aqui parado, o cara pedir 2 ônibus para Brasília. Hoje o ônibus, nós cobramos 18 mil reais por ônibus para Brasília. Então o cara tem que depositar 36 mil reais, o ônibus continua aqui, parado. E o dinheiro já está na minha conta. Com o dinheiro do cliente, eu consigo abastecer o carro, colocar o pedágio, pagar o motorista, seguir a viagem e o dinheiro já está no meu bolso. Ao contrário de caminhão. E o caminhão é assim, você tem que colocar o diesel, colocar o pedágio e trabalhar primeiro para depois receber. E tem uma que é a vantagem que eu não vejo no caminhão. Se ele for para o Rio de Janeiro, ele vai com frete. Chega lá e tem que arrumar outra pessoa para dar um frete para ele para voltar para São Paulo. O ônibus não. Se ele vai para o Rio de Janeiro, ele já vai e volta com o dinheiro na conta. Já está pago o frete de ida e volta. Então essa é a diferença entre o caminhão e o ônibus. Eu vejo para mim que o ônibus dá muito mais dinheiro do que caminhão. Se o motorista de caminhão, se ele migrar para o ônibus, o condutor, hein, nem precisa ser dono, o condutor, se ele sair do caminhão para dirigir um ônibus, ele não volta mais a ser caminhoneiro, de jeito nenhum. Ele vai ver que ele tem outra vida. É outra vida, é outra forma de trabalho, é tranquilo, não põe a mão em nada, não suja a mão em nada, então é uma paz. Se o motorista fizer isso, ele vai parar de dirigir caminhão. Só tem que ter paciência com o motor. Eu já conheci já. Caminhoneiro que saiu do caminhão, foi dirigir o ônibus uma vez, quando viu aquilo lá que era bom, ele caiu fora, não quis mais dirigir. É bom não fazer isso não, senão a gente vai ficar sem caminhoneiro para trazer a comida na nossa casa, porque quem move o Brasil é o caminhoneneiro. Se todos os caminhoneiros pensarem dessa forma, Deus o livre, é bom nem fazer isso, viu? Só que também quem faz vai ter que ter muita paciência com o passageiro, né? É, com certeza, tem que ter paciência. E alguns já me disseram assim, né? Pô, eu não quer fazer ficar na carga. Não, prefere. Tem muitos que não querem fazer por causa do passageiro mesmo. Opa, mas que bacana essa entrevista, hein? Adam, muito obrigado pela sua gentileza, hein? Podemos publicar essa entrevista no YouTube? Tranquilo, pode publicar sim. Então, tá aí no YouTube. Eu que agradeço. Valeu!